O deserto ficou para trás, e com ele, tudo o que José conhecia. A areia deu lugar a construções gigantescas, colunas imponentes, uma terra estranha, cheia de movimento, poder e mistério. O Egito não era apenas um lugar diferente, era outro mundo. E ali, sem família, sem nome, sem liberdade, José chegou como escravo. Não havia honra naquele momento. Não havia promessa visível, apenas silêncio e incerteza. Tudo o que ele tinha eram memórias e sonhos que agora pareciam distantes demais para acreditar. Mas o que ninguém ali podia ver era que, mesmo sem entender, ele ainda carregava algo dentro de si que não havia sido quebrado. O ambiente era hostil, os olhares eram duros, e cada passo parecia lembrar a ele que agora sua vida não pertencia mais a ele. José não escolheu estar ali, mas ele escolheu como reagir. Enquanto muitos teriam se rendido, ele permaneceu firme, trabalhando em silêncio, aprendendo, observando, crescendo por dentro. Porque o propósito não depende do lugar, depende da postura. E mesmo como escravo, algo diferente começou a acontecer. As coisas que ele tocava prosperavam, as tarefas que ele fazia davam certo. Era como se, em meio ao caos, houvesse uma ordem invisível sendo construída ao redor dele. E isso não passou despercebido. Alguém estava observando, alguém percebeu que aquele jovem não era comum. E foi assim que José foi levado para dentro da casa de um homem poderoso no Egito. Não como alguém importante, mas como um servo. E mesmo ali, em uma posição baixa, algo maior começou a se mover. Porque quando o propósito está ativo, até os lugares improváveis se tornam palco. José não sabia, mas cada passo que ele dava ali dentro estava aproximando ele de algo muito maior do que ele poderia imaginar naquele momento. E foi ali, dentro daquela casa, que um novo teste começou. Um teste silencioso, perigoso, e que colocaria tudo em risco novamente. Mas o que parecia ser apenas mais um dia comum dentro daquela casa, rapidamente se transformaria em algo que colocaria tudo em risco novamente. O ambiente era organizado, silencioso, controlado, mas por trás daquela aparente tranquilidade, havia algo se movendo de forma invisível. José já não era mais apenas um servo qualquer. Sua postura, sua disciplina, sua maneira de agir, tudo nele começava a chamar atenção. Ele não precisava falar muito, porque suas atitudes falavam por ele. Cada tarefa bem feita, cada detalhe cuidado, cada responsabilidade assumida em silêncio. Era como se ele estivesse construindo algo que ninguém conseguia explicar. E foi exatamente isso que começou a despertar olhares diferentes dentro daquela casa. Olhares que não vinham de reconhecimento, mas de interesse. Porque quando alguém se destaca em silêncio, inevitavelmente passa a ser notado. E foi nesse momento que José enfrentaria um tipo de prova completamente diferente de tudo o que já tinha vivido até ali. Não era mais sobre força, não era mais sobre resistência física, era sobre caráter. Um teste silencioso, sem plateia, sem aviso, mas com consequências gigantescas. A confiança que ele havia começado a construir agora seria colocada à prova de uma forma inesperada, porque nem todo ataque vem de fora. Alguns surgem de dentro do próprio ambiente. E quando isso acontece, a escolha se torna ainda mais difícil. José poderia simplesmente ceder. Afinal, ninguém veria, ninguém saberia, ninguém cobraria. Seria fácil, rápido, silencioso. Mas o que está em jogo em momentos assim não é apenas a situação, é a essência. E naquele instante, José decidiu permanecer fiel.
Mesmo sem garantias, mesmo sem recompensa, mesmo sabendo que poderia perder tudo o que havia conquistado até ali. Porque há decisões que não são sobre o agora, são sobre quem você decide ser. E foi exatamente essa escolha que mudou tudo, porque o que deveria ser apenas mais um dia se transformou em uma armadilha, uma acusação, uma mentira construída com intenção. E de repente, tudo aquilo que José havia construído começou a desmoronar diante dos seus olhos. A confiança virou suspeita, o respeito virou julgamento e, mais uma vez, sem aviso, sem chance de defesa, José foi derrubado. Mas dessa vez, não foi um poço no meio do deserto. Foi algo ainda mais profundo, mais escuro, mais solitário, uma prisão. E ali, enquanto as portas se fechavam, parecia que a história estava se repetindo, traído de novo, injustiçado de novo, esquecido mais uma vez. E a pergunta voltava com ainda mais força. Como alguém que está fazendo tudo certo pode acabar sempre no lugar errado? Mas o que ninguém conseguia ver naquele momento era que, mesmo na prisão, o propósito ainda estava em movimento. Porque quando Deus está conduzindo uma história, até as quedas fazem parte da subida.